Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Olá, olá pessoal! Vim aqui falar de procrastinação. Esse bichinho que acomete muitas pessoas. E a verdade é que a nossa sociedade tem produzido cada vez mais procrastinadores. Vou explicar por quê, vou explicar a minha visão a respeito disso e, enfim, como a gente lidar com a procrastinação, que também afeta o comportamento alimentar, que também afeta o estilo de vida, e é isso. Se isso te interessa, fica aqui, já curte esse vídeo, deixa o teu comentário, isso ajuda também a divulgação e o crescimento do canal, e enfim, se você não me conhece, tá passando por aqui agora, meu nome é Priscila Leitner, eu sou psicóloga, eu sou especialista em comportamento e transtornos alimentares. Mas uma das coisas que eu amo estudar e que, enfim, eu também me dedico há muitos anos a estudar, são traços de personalidade, né? E a procrastinação pode ser aí uma questão quando a gente fala de alguns tipos de personalidade. E na verdade isso pode estar na pessoa, isso pode ser uma tendência dela, ou pode ser algo produzido aí por algumas questões que eu vou falar já para vocês. Então, vamos lá. O que é a procrastinação? O que é procrastinação? Daria para dizer que a procrastinação é quase como um vício, uma arte, um costume da pessoa deixar para depois algo que ela precisaria estar fazendo naquele momento, ela tinha planejado de fazer naquele momento. E às vezes as pessoas acham que procrastinar é deixar de fazer algo para ficar à toa, né? Então assim, eu tenho que entregar determinado trabalho, então eu não vou fazer e vou ficar à toa, né? Mas não é verdade. A procrastinação muitas vezes acontece quando a pessoa tem algo para fazer e daí de repente ela acaba indo fazer algo que seja mais fácil ou que também precise ser feito, mas que de alguma forma ela não tinha se planejado para fazer aquilo. Muitas vezes o procrastinador, ele tem a sensação de que ele está sempre fazendo coisas, mas na verdade ele está fazendo numa ordem que talvez não seja o que ele planejou, o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que entregar. Isso tem muitos motivos. Qual que é o grande ponto aí, né? Eu pergunto para vocês assim. Se você percebe que a procrastinação está na sua vida, né? Se você às vezes ou deixa para depois coisas, ou você acaba também engajando em fazer outras atividades, né? Então, um exemplo, eu tenho que entregar um relatório. E daí eu também tinha que lavar a louça, né? Eu tô em casa, tinha que lavar a louça. Daí eu vou lavar a louça, daí eu me lembro que eu tenho que estender a roupa, daí eu vou fazer outra coisa, ou daí eu vou responder um outro e-mail e eu não faço aquele relatório, né? Então, eu acho que esse é um grande ponto. Por que isso acontece? Né? Eu acho que o que tem aí e o que a neurociência pode nos ajudar, o que a psicologia também pode nos ajudar, porque a gente tem alguns pontos bem importantes para entender quando a gente fala de procrastinação. A primeira coisa é que a nossa mente, ela ama prazeres imediatos. A nossa mente, ela ama. Isso é evolutivo, né? Porque os prazeres imediatos lá, né, no momento, lá atrás na história da humanidade, ele era importante, né, era importante que a pessoa fosse com impulso para caçar, um impulso para procriar, um impulso para esses impulsos que existiam aí, né, na nossa história como humanidade, eles faziam parte de um momento em que isso tinha sentido, e hoje esse traço continua aí, né, a gente muitas vezes tem essa tendência, esse impulso para ir para os prazeres imediatos. Isso faz parte da nossa questão evolutiva, isso faz parte também, às vezes até do estresse, de movimentos compensatórios. Com a alimentação isso é muito comum, mas os prazeres imediatos como a comida, a própria internet, compras, enfim, o celular, distrações de uma maneira geral, são esses prazeres imediatos que muitas vezes realmente gera prazer, né? A gente sabe hoje o quanto que a comida pode gerar prazer, a tela, né, o celular pode ser um estímulo de prazer, né? Então, o quanto que isso é um prazer imediato.
mas que também tem esse caráter de ser uma distração. E hoje, né, nesse nosso momento histórico, a gente tem muito mais distrações, muito mais estímulos do que a gente já teve em outros momentos da nossa história como humanidade. Então existe aí uma tendência super alta de produzirmos cada vez mais procrastinadores. Porque às vezes tem já esse traço na pessoa, ela já tem uma tendência a isso e ela está muitas vezes hiperestimulada. A hiperestimulação foi uma das coisas que apareceu bastante com o advento da pandemia. Quando a pandemia começou, né, e as pessoas foram para lives, foram para a internet, intensificaram o uso de telas, muitas vezes essa queixa chegou no consultório. As pessoas falaram assim: doutora Pri, eu me sinto hiperestimulado, eu sinto que a minha mente está numa velocidade diferente, quase como se eu tivesse trocado o processador, ele está mais rápido, né? Está mais intenso. Isso por quê? Porque a hiperestimulação, essa quantidade muito grande de informações, de distrações, se a pessoa tem essa tendência de desconectar, de se distrair, ela vai entrar com tudo aí, né? Então isso gera prazer, porque o mundo te dá distrações o tempo todo, e são distrações que te geram prazer imediato. Então olha como às vezes é difícil a gente pensar em lidar com a procrastinação, porque a gente vive aí nessa sociedade, né, que te dá prazeres imediatos e que também te cobra por não ser tão produtivo. Porque eu acho que esse é um ponto, né, um ponto ambivalente da nossa sociedade, né? Paradoxal da nossa sociedade. Eu sempre me lembro, quando eu falo disso, do Gilles Lipovetsky, que é um cara que escreveu um livro chamado A Felicidade Paradoxal. Quem quiser dar uma procurada nesse livro, é uma ótima referência, provocação aí, para você pensar a respeito disso, se você quiser se aprofundar. Justamente porque na nossa sociedade é a sociedade em que, ao mesmo tempo que te distrai, ela te cobra para ser produtivo. E daí o grande ponto é que a procrastinação, ela é tipo uma raiz que vai crescendo dentro da pessoa. Ela nem é útil, ela nem é um ócio criativo, por exemplo. Ela nem é uma resolução, ela também acaba no futuro, né? Vamos dizer assim, no futuro imediato. Ela não gera coisas boas, né? Porque às vezes a pessoa não consegue produzir, não consegue entregar. E isso vai gerando uma sensação na pessoa de que ela não é capaz, de que ela não é produtiva o suficiente, de que ela não é boa o suficiente, de que o outro consegue e ela não consegue. E por que algumas pessoas conseguem e outras não conseguem? Enfim, inúmeros motivos, obviamente, mas um ponto é: algumas pessoas têm mais facilidade de conectar com elas mesmas e saber o que importa para elas naquele momento e no meio daquelas distrações. E outras pessoas têm essa tendência maior à procrastinação, a se desconectar, a não trazer os movimentos até mesmo intuitivos. Se a gente perguntar para uma plateia, né? Hoje em dia eu não estou dando mais palestras presenciais, espero um dia voltar, mas que eu amo, né? Amo dar palestra, mas quando a gente dá uma palestra e eu pergunto para as pessoas quantas delas já ouviram, né? Tipo, tiveram uma intuição a respeito de algo e não seguiram e se arrependeram depois. Quase 80% das pessoas levantam as mãos, né? E quando eu pergunto quem já teve uma intuição, seguiu e não foi boa, quase ninguém levanta a mão. Ou seja, nós estamos muitas vezes nesse cenário social e cultural sendo treinados a não confiarmos na nossa intuição, não confiarmos no sentido que as coisas têm pra gente, né? Então é todo um contexto que a gente está inserido, né? E esse contexto a gente precisa combater e dizer que tá errado, que a internet é errada. Não, a gente precisa encontrar o nosso equilíbrio e aquilo que faz sentido para nós nesses estímulos e nessas coisas que também são tecnológicas e podem ser super interessantes. O grande ponto é a gente não estar consciente, a gente não está conectado com a gente mesmo, né? Então, por que as pessoas seguem cada vez menos as suas intuições? Justamente porque parece que não é confiável. O que é confiável é o que me dizem. O que é confiável é essa informação que está na tela. O que é confiável é esse artigo aqui, ó, que alguém postou. Enfim, que às vezes ninguém nem vai ver
se tem embasamento realmente, né? Então, o mais correto é o que está sendo me ensinado, não aquilo que eu sinto, né? E isso afeta a alimentação de uma maneira muito forte. Se você me conhece e você já escutou outros vídeos meus, você sabe o quanto que eu prego uma alimentação intuitiva, eu trago aqui, né? Eu defendo essa ideia, tô aqui o tempo todo tentando mostrar para as pessoas que a alimentação ela é intuitiva. E quanto mais a gente confiar na nossa intuição, na alimentação, melhor. E quanto menos a gente confia na nossa intuição frente ao alimento, mais sujeito à compulsão alimentar, ao comer emocional a gente está, né? Então, qual que é o grande ponto? O grande ponto e aí eu acho que é o desdobramento da procrastinação que eu sinto que é mais grave. Não é nem a pessoa não fazer aquela atividade, ela começar a construir a ideia de que ela não consegue, de que ela não entrega, de que ela é preguiçosa, de que ela não tem força de vontade, de que ela, enfim, não sabe o que fazer, de que ela é uma pessoa que não consegue. Isso gera frustração, isso gera culpa, isso, enfim, gera inúmeras questões emocionais, né? E daí o que a gente faz? Se você é uma pessoa que tem o costume de procrastinar e tá aqui nesse vídeo, você não tá sozinho, primeira coisa, né? Você não está sozinho. Você não está sozinha, você não está sozinho, né? Apesar de ser pequena quantidade de homens que me assistem, ainda existem muitos homens que estão aqui comigo. Sejam bem-vindos também. O que a gente vai fazer para lidar com isso? A gente vai trabalhar de uma forma diferente a respeito da nossa intuição, enfim, da nossa conexão com o nosso corpo, com o agora, né? Porque não é necessariamente sua culpa, né? Somente sua culpa a procrastinação. Ou não tem a ver com força de vontade, gente. Pelo amor de Deus, força de vontade não tem nada a ver com isso. Existe em algumas pessoas essa tendência, e essa tendência ela é abraçada aí pelo social que nos distrai o tempo todo. Então eu trouxe algumas ideias, algumas provocações e algumas dicas. Eu não gosto muito dessa palavra dicas, mas enfim, trouxe algumas dicas para vocês que querem lidar melhor com a procrastinação. A primeira grande dica parece dica de terapeuta corporal, mas é a melhor dica de todas, que é: respire e se conecte. O que eu quero dizer com o respire e o se conecte? Quando a pessoa está diante dessas inúmeras distrações, quando ela está diante, enfim, né, dessa hiperestimulação que eu expliquei para vocês, ela tende a estar desconectada do corpo dela. E é através da conexão com o corpo que a gente vai conseguir também se conectar com as nossas sensações, os nossos sentimentos e a nossa intuição. Então a gente precisa do nosso corpo para isso, né? E a gente está cada vez menos na realidade corpórea, né? Quanto mais hiperestimulada a pessoa está, mais ela está vivendo numa realidade virtual e não real, e uma realidade às vezes de um futuro que ainda não chegou, né? E que ela está lá vivendo pensando no que vai acontecer, ou ela está no mundo virtual, ou ela está no mundo das telas, ou no mundo de um filme, ou no mundo não está na realidade, né? Não importa onde esteja a cabeça dela, ela não está na realidade. Então essa dica é a dica mais importante de todas, que é ficar na realidade, se conectar, respirar, né? Respirar. Parece coisa que a gente diz muito, né? Enfim, terapeutas dizem muito: respire, 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 respire. Dá para eu escrever aqui no meu consultório a palavra respire, né? Eu tenho até ela escrita ali num quadrinho, mas justamente por quê? Porque quando a gente respira, a gente conecta. Quando eu digo aprofunda a respiração, você vai conectar com o seu corpo, porque você vai sentir o ar entrar, ele aprofundar, ele movimentar o assoalho pélvico. Você vai sentir ele movimentar o teu diafragma, você vai sentir o teu abdômen aumentar, diminuir, você vai sentir. E quando você está no presente, você está respirando, é aonde você está mais conectado.
Isso vai te ajudar com a alimentação? Obviamente, mas também vai te ajudar a, em algum momento, conseguir perceber aquilo que faz sentido para você estar fazendo naquele momento, né? Então, eu acho que essa é uma das coisas mais importantes. Respirar, estar no agora, né? Sim, você não precisa de técnicas muito elaboradas. Você não precisa de fazer um monte de técnica e meditação e isso e aquilo. Não, você precisa simplesmente pôr a tua intenção. Respirar, acho que respirar é uma técnica, mas assim, pode ser simples, pode ser só respirar mesmo. Pôr os pés no chão, se conecta com agora, né? E essa conexão vai te permitir estar muito mais apta a não procrastinar. Claro que às vezes isso não é o suficiente, porque a gente tem outros desdobramentos, mas esse é o primeiro passo, né? Esse é o primeiro passo, porque nós temos uma tendência também crescente de impulsividade, né? O ser humano tem tido cada vez mais a tendência à impulsividade. E a impulsividade, ela é desconexão, né? E quando a gente vai na direção de um objeto e a gente está desconectado de nós mesmos, né? Pessoas que dizem, eu sou 880, quer dizer assim, ela está sempre na impulsividade, né? Ela está sempre na desconexão. E daí, o que a gente vai fazer? A gente vai conectar. Essa é a primeira coisa, essa é a primeira questão, a primeira dica, a primeira ideia. Respire, se conecte, ok? A segunda dica ela é interessante. E eu começo abrindo um papo chamado autocrítica, que, como eu disse, é um traço também, eu estudo muitos traços, um traço de personalidade danadinha é a autocrítica. E por que eu digo que a autocrítica ela é danadinha? Porque às vezes a pessoa quer fazer uma coisa muito grande. Vou dar um exemplo assim. Ela quer escrever um livro. É um negócio muito grande escrever um livro. E daí às vezes ela tá tão focada em escrever um livro, em fazer certo, em acertar, que ela se sente até incapaz de começar aquilo, né? Justamente porque a tarefa tá muito grande. E daí ela não quebra essa tarefa grande em tarefas menores. Então, entre escrever o livro e lavar a louça é muito mais fácil. Então, ela acaba indo fazer outras coisas que ela sente que são mais fáceis para ela, que ela sente que ela dá conta, justamente porque ela cria metas muito grandes para ela, né? Isso é um ponto que tem aí a ver com perfeccionismo, com uma autocrítica, com traços de personalidade bastante comuns, né? Das pessoas que pedem a minha ajuda, que, enfim, frequentam o meu consultório, que estão nos meus cursos online, justamente porque essa tendência, né, é uma tendência muito ruim, a tendência do perfeccionismo, né? E daí o que acontece com isso? Ela se sente incapaz, inadequada, ela se sente incapaz de fazer aquilo, parece muito difícil. Agora, quando a pessoa transforma isso em tarefas simples, como por exemplo, eu vou escrever o primeiro capítulo do meu livro, ou eu vou rascunhar o sumário do meu livro, né? Quando a gente transforma em tarefas menores, a gente tende a conseguir levar adiante as tarefas. Então, essa é uma dica muito legal. Tanto é que a técnica de produtividade que eu mais amo, enfim, a técnica que eu mais utilizo é: faça uma lista de 6. Só 6. Não faça uma lista de tudo que você tem que fazer na semana inteira, no mês inteiro. Se você não consegue, nunca fez, não está acostumado a fazer, não faça, porque você não vai conseguir aplicar. Agora, se você fizer uma lista de 6 coisas que você tem para fazer hoje ou amanhã, e essas tarefas forem tarefas possíveis, não forem tarefas gigantes, com certeza você vai conseguir segui-las, né? Ou seja, a autocrítica muitas vezes faz com que a pessoa sabote a própria produtividade, né? E um outro ponto é que quando isso acontece, a pessoa vem com um chicotinho e ela vira um carrasco dela mesma, ou seja, olha como parece meio doido. A pessoa cria metas que são muito grandes, ela não se organiza num sentido
assim, o que dá pra fazer, né? No sentido possível de se fazer, ou no sentido de quem tá aprendendo. Ela faz planejamentos muito grandes, listas muito grandes, daí ela não consegue fazer, daí ela se sente inadequada e daí ela se culpa profundamente por isso. E daí ela fica assim, ó, na autocrítica, no chicotinho da autocrítica, né? Dizendo, eu não faço nada certo, eu não consigo, eu sou preguiçosa, eu não tenho força de vontade. Mas na verdade tem muito mais a ver com como ela está organizando o dia, né? Por mais que você não tenha uma tendência a fazer listas ou fazer planejamento, faça pequenos planejamentos. Não tende a fazer um negócio complexo, um negócio avançado, porque muitas vezes as pessoas não conseguem levar adiante. Né? Agora, se você faz uma lista bem pequenininha de coisas que você tinha para fazer, né? Coisas que você quer fazer, e você cumpre essa lista, você vai ficar feliz com você mesma, praticamente sempre, praticamente todos os dias. E se você não conseguir seguir, também tá tudo bem, porque a gente pode ser generoso com a gente mesmo e entender que a gente está num processo e que coisas acontecem e que, enfim, a vida não é tão simples assim, né? Não há plano que sobreviva ao campo de batalha, né? Já dizia aí, não sei quem, mas alguém dizia isso, né? Não há plano que resista ao campo de batalha. Às vezes a gente vai para a vida e o nosso planejamento não funcionou, mas tá tudo bem, porque não é uma competição. É simplesmente a gente aprendendo até mesmo aquilo que a gente dá conta, a gente aprendendo até mesmo a sustentar momentos que a gente não dá conta, né? E isso tudo tá tudo bem, né? Então eu acho que o grande ponto é você ir aprendendo aquilo que funciona para ti, né? Eu acho que a internet é cheia de dicas e de estratégias e de técnicas e de ferramentas e de profissionais dizendo faça assim, faça assado, mas não escute ninguém, nem a mim. Avalie tudo a partir daquilo que faz sentido para você. Você tem a sua intuição aí, ela pode te dizer se isso faz sentido para você. E o último ponto que eu deixo para vocês é: assuma a autorresponsabilidade pelo que acontece na sua vida e pense em você, pense no seu futuro, né? Porque as coisas que você está fazendo hoje vai ser o que vai acontecer no seu futuro. Então, se você quer construir algo, se você quer fazer algo, se você quer, enfim, faça com carinho, mas faça essas tarefas que vão te levar até lá. Se a gente não tem nada no nosso futuro, se a gente não consegue planejar algo, se a gente não consegue, enfim, projetar coisas que a gente queira no futuro, a gente está muito sem futuro, né? Vamos dizer assim, a gente não tem muito futuro dentro da gente, querendo ou não, a gente fica um pouco mais apático, um pouco mais apagado, né? Eu acho que nem é viver com a cabeça no futuro, num viés da ansiedade, e também não ter futuro também não é legal, né? Porque quando a gente vive como se hoje fosse o último dia, enfim, o que nos espera ali, né? Então, eu acho que a gente tem os aprendizados certos, nos momentos certos da nossa vida. E a gente não aprende as coisas, enfim, que a gente não precisa utilizar. Então, se você tá aqui, se você já tá aí no minuto 23 desse vídeo, e você resistiu até aqui, tá aqui comigo, quer dizer que você quer uma vida diferente para você. Então, a primeira coisa é: assuma a responsabilidade disso. Né? Você é responsável por isso, mas não de uma maneira pesada, não de uma maneira assim, eu sou a única culpada, então tudo é culpa minha. Não, assuma a responsabilidade pelo que vai acontecer daqui pra frente, né? E se você procrastina, tá tudo bem. Você vai se conectar, você vai fazer listas possíveis, você vai aprender a ser generosa com você, vai evitar ser autocrítica, vai ficar feliz com as metas e com os planejamentos que você for fazendo. E acima de tudo, você vai aprender, né? Isso faz da gente mais conectada com a coisa da vida mesmo, que são os aprendizados que a gente tem. Um recurso que a gente pode utilizar para procrastinação, e que eu não comentei, é a gente pensar assim: eu tenho que fazer tal coisa, então eu vou lá e faço, né? Eu planejei, então eu faço. Eu preciso levantar da cama, né? Eu tô com preguiça, mas eu preciso levantar da cama. 3, 2, 1, já. Levanta. Simplesmente assim, né?
Porque muitas vezes a gente vai buscar distrações, a gente vai buscar outras coisas, a gente vai buscar desconexões. E o que a gente só precisava era fazer 3, 2, 1, já. Isso funciona com bastante simplicidade, com bastante facilidade. Mas só cuide para que você não vá para um extremismo e para uma rigidez, porque assim a gente não fica produtivo, assim a gente fica rígido, ok? O equilíbrio pode ser difícil, mas se a gente usar a intuição, se a gente se conectar com os nossos sentimentos, com as nossas sensações, com aquilo que a gente entende que é melhor pra gente, no final vai dar tudo certo. É um desenvolvimento. Se isso fez sentido pra você, deixa um comentário, encaminha pra alguém que você acha que gostaria de ouvir isso que eu falei aqui. Enfim, deixa o teu like. Eu acho que a gente também precisa divulgar mais, né? Eu tenho trabalhado para divulgar mais esse canal. E eu agradeço a você. Até mais. Tchau, tchau.